Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira e semana aí de estreia da dupla Grenal na Copa do Brasil. O Internacional amanhã contra o Atlético de Goiás e o Grêmio, um clássico gaúcho, né? Com Juventude na próxima quinta-feira. Muita polêmica em relação à alteração do árbitro Daronco da partida de Grêmio e Juventude, que já gerou protesto aí por parte do Juventude em relação a isso. E o Internacional, que foi o finalista, né, da Copa do Brasil ano passado, onde decidiu com o Atlético Paranaense e acabou perdendo o título. Nossos Dois Toques, você acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no Face, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua pergunta, interagindo, né? Também é importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conheçam a RDC TV, passem a conhecer. Essa emissora jovem, que completou recentemente 2 anos no ar, mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, especificamente sobre as coisas da dupla Grenal. O nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, são 107 anos GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. E Senai, está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje com o Caco da Mota, Edu Pes e Raul Rocha. Bom, a partir de amanhã é estreia, retomada, né? Esse ano se juntam aqueles clubes que vieram da fase classificatória aos 8 que já são semifinalistas do mata-mata e o início de mata-mata aí para a dupla Grenal em termos de Copa do Brasil, né? Agora mistura tudo, né? É Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores da América, são as 3 competições aí que a dupla Grenal está envolvida. O Grêmio tem na quinta-feira, vamos falar sobre essa questão, né, de arbitragem, Raul. Agora virou moda, né? A gente tem também, hoje vão ver um vídeo aí que o Rodrigo Caetano vai lá e xinga a arbitragem no jogo com o Flamengo. Tá sobrando para tudo que é lado essa questão da arbitragem aí. Mas, Caco, o que dá para dizer em relação a essa mudança aí? A gente tem, inclusive, uma nota de repúdio aí do Juventude em relação a essa questão da mudança de arbitragem, com o Daronco. O Grêmio teve essa situação também no Campeonato Brasileiro em relação ao São Paulo. Essas coisas extra-campo aí, tá muita pressão para cima da arbitragem. Não vou isentar os erros de arbitragem, enfim, né? Mas tá complicado isso. Boa noite, Cadu. Boa noite, nossos companheiros aqui de bancada. É uma questão complicada, né, Cadu? O pessoal de casa que está nos acompanhando também pelo Facebook, pelas lives da RDC. Eu nunca vi alguém reclamar da arbitragem quando ganha do jogo, quando ganha o jogo, quando ganha o campeonato, né? Isso aí é antigo, é um condicionamento. Ou, quando é depois, é porque algum resultado, alguém não gostou do resultado. Pode ver, o próprio Rodrigo Caetano agora também reclamou. Pode até se valer de uma crítica justa, de algum erro mesmo, do acréscimo exagerado em relação, porque teve isso na Copa do Brasil também, o mesmo árbitro. Mas porque o Inter empatou e ficou aquele gostinho de que poderia ter vencido porque jogou muito bem. Prefiro enaltecer o futebol que o Internacional apresentou no primeiro tempo. E agora o Grêmio de novo com uma situação, com o árbitro Daronco, que é o melhor árbitro do Rio Grande do Sul no momento. Eu não vejo por que esse tipo de coisa. Tem que se preocupar mais com a escalação, com as contratações, com o futebol dentro de campo. Mas eu sei que isso faz parte. Mas eu prefiro, Cadu, me ater mais à bola, ao futebol, e são esses detalhes que geralmente fazem o resultado. É claro que se houver algo assim criminoso da arbitragem, que a gente chama de roubo, aí tem que ter uma acusação, tem que ter prova disso, e aí é diferente. Aí sim pode ser feito alguma coisa mais grave em relação a isso.
Agora, para mim, me parece mais esse condicionamento mesmo, e aí o Juventude já responde, isso reflete na Série A, na Série B, na Série C, e no fundo é exatamente isso, é uma pressão política e um condicionamento de arbitragem que acontece em nível nacional e também aqui no regional. Quantos gauchões a gente já teve isso, o dos clubes do interior reclamando que a dupla Grenal é beneficiada, que os juízes acabam não... E muitas vezes também acontecendo o contrário, com razão dos clubes do interior, mas que não justifica resultado. O resultado é desempenho dentro de campo. Quem jogar melhor, quem ao longo do tempo, dá mais em pontos corridos que o Campeonato Brasileiro. E o Inter não tem do que reclamar, mesmo com o empate ainda é o líder, é o que eu penso. Raul, tu fosse o candidato aí, né? Nada mais, nada menos, que encarou o presidente Romildo na última eleição ao Grêmio, né? A presidência do Grêmio. Tu, como presidente, que atitude tomaria, né? Que postura também estaria nessa linha aí? Nesse caso aí do jogo contra o Juventude... Apesar que tinha outro lado, que agora quem está reclamando é o Juventude, né? Nesse caso do jogo do Juventude, eu falaria o que ele falou. Né? Não está certo, né? Porque é a verdade. Eu entendo, Caco, que essas reclamações a destempo, né? Fora de contexto, né? E mesmo com algum erro de arbitragem, né? Isso sempre fez parte do nosso futebol. A banca paga e recebe já faz tempo, né? E tal. O que está errado nesses casos, e esse caso do jogo do Grêmio de Juventude, é mudar a regra do jogo. Essa é a questão. Esse é que chama a atenção. É o critério, né? O critério de... Quando tu lança lá a programação de todo o campeonato, como vai funcionar a arbitragem, os clubes são chamados para participar, os atletas recebem, às vezes, palestras dos próprios árbitros, né, no início de competição, início de temporada. Para quê? Para esclarecer como vai funcionar. As escalas, o tipo de arbitragem, o que não vai ser permitido, o que vai ser veementemente coibido, né? Aquele tapa que o jogador bota a mão no rosto, aquilo ali já está bem claro, até exageradamente também, os árbitros estão aplicando qualquer coisa, cartões amarelo e vermelho, né? Mas as regras são esclarecidas no início. Então, depois que inicia, tu não pode ficar mudando de acordo com o vento. A não ser que se o árbitro tenha lá um problema médico, físico, que não possa apitar, bom, daí tu bota outro árbitro e muda o critério. Aliás, não muda o critério, já está previsto que... Exatamente, numa circunstância nos casos dessa, tais vão né? ser alterados. Então, o que complica são essas mudanças, né? Especialmente também, dá para trazer aqui, a história do VAR, que são protocolos inumeráveis, desde que se surgiu esse equipamento eletrônico aí, que não para de... Todo dia tem um novo protocolo, uma nome de bom, mas aí não vamos terminar nunca isso aí. Então tem que ser um pouquinho mais britânico aí. Botou a regra e não muda. Vamos com ela até o fim do campeonato. Só que nessa situação parece que ficou empatado, né? Empatou, porque o Juventude está chiando, né? Porque foi essa troca aí do Daronco. O Grêmio está chiando, mas um pouco menos, óbvio. Do Rafael Cláudio, e o presidente se pronunciou hoje, que também não concordou. Não concordou também com a troca. Então aí ficou empatado, né? Se foi estratégia do presidente ou não. Eu acho que foi muito mais estratégia, né? Eu acho que o posicionamento vem em cima de uma situação que se criou e, obviamente, para tentar até distensionar um pouquinho. Também, eu acho que é mais, não tem dúvida que é pressão, porque a troca ela teve que acontecer porque o Rafael Claudio ele foi convocado, né, para as eliminatórias aí, né, e aí eles têm que entrar em quarentena não sei quantos dias antes. Isso, 14 dias. 14 dias. Então, por isso a troca, né? Então, mas de qualquer maneira, vamos ver essa nota de repúdio aí. O presidente Juventude, eleição toda indignada em função disso. Vamos dar uma olhada nessa nota de repúdio aí, olha só, né? Eu também que total surpresa para a incredibilidade aí dessa troca, né? E, em resumo, a gente está vendo, isso pode, então, relata aí total descontentamento, absoluta incredibilidade aí com essa situação. E o Grêmio gerando descontentamento, interpretações aí. O final da nota mesmo ocorre agora e o Juventude também se coloca no direito de contestar a idoneidade dessas escolhas. Ele fala que ele é um personagem envolvido em fortes polêmicas com o clube, porque
teve um atleta que já teve polêmica do Juventude em relação a críticas ao Daronco, que ele se acha forte, que não sei o quê, que na verdade foi até um troço meio bizarro, assim, né? E eles elencam ali os jogos contra Inter e Grêmio no Campeonato Gaúcho. Que é aquilo que eu digo, que sempre tem isso no Campeonato Gaúcho, todo ano tem isso. E assim como, né, acaba acontecendo, o Daronco também, né, é um árbitro que tem dificuldade, por exemplo, na época que eu estava no Brasil de Pelotas, teve aquela situação com a final, né, da expulsão do Ciola, né, de uma jogada que o Ciola pula de lá. É critério, né? Ele visualizou a jogada e entendeu que era o momento. Então, na verdade, os fatos anteriores acabam se tornando o argumento por uma necessidade que naquele momento não tinha o que fazer. É a situação do Gaciba agora. O Gaciba era extremamente contestado pelo Internacional, né? Em relação aos Grenais, agora o Gaciba passa a ser contestado pelo Grêmio em relação... Bom, vamos falar, eu acho que tem razão. E a mesma contestação que se faz, assim, às vezes a dupla Grenal fica, porque o Corinthians é beneficiado, o Flamengo é beneficiado, o Inter tem um caso mais, digamos assim, que teve comprovação, o próprio ex-presidente do Corinthians dizendo que o Inter deveria ter ganho o título, porque aquilo... Não, mas ali houve prova. Ali é diferente. Ali houve prova, houve áudios. Mas existe uma paranoia nossa aqui, de às vezes até se apequenar, dizer, beneficia o Flamengo, o Corinthians, quando na verdade, quando a gente está melhor, a gente ganha deles, não tem isso aí, a gente joga de igual para igual. Passa por cima de tudo. E Rubens Mineiro já dizia, time que ia ser campeão, para por cima do adversário, por cima do arbitragem. Aí quando o Juventude e o Caxias fazem isso com a dupla Grenal, eles ficam bravos, mas é o mesmo que eles fazem em relação ao Flamengo e o Vasco e ao Corinthians, é a mesma coisa. É igual. Exatamente. Olha aqui, viu, o José Mauro aqui, forte, isso só serve para colocar pressão no árbitro. Vamos pensar em jogar bola, deixe o juiz fazer o seu... Eu entendo assim, eu não posso ver, mas eu vejo ser disposicional. Eu acho que o quadro de árbitros do brasileiro é muito fraco. Eu não acredito, né, que alguém vá se prejudicar profissionalmente, porque lá ele era gremista, ou era colorado, eu não vejo isso. O único senão, Cadu, é que algum árbitro, quando rouba, ele corre o risco de tomar-lhe um pau. O Daronco não dá, né? É mais difícil. Mas vamos falar da... O Daronco colocou uma coisa dá para gritar de longe. Assim, a expressão que o Raul colocou de ser britânico talvez seja realmente uma coisa assim, se tem uma regra para o jogo, e é feito, tem que ir até o final com ela. Que nessa circunstância aí, né, cara? Esse tipo de pressão faz com que eles mudem. Essa mudança do Gaciba aí abriu um precedente. Não, mudou com o São Paulo, né? Aquela do São Paulo. Essa aí não abriu a porteira, abriu a porteira. Porque aí todo mundo grita agora. Sim. Quem não chora qualquer não mama, mudança. Né? Não, e outra, né? Foi uma mudança onde foi reconhecido pelo Brasil todo erros gravíssimos, né? Contra o Grêmio. Né? E que aí acaba já criando uma conotação verdadeira, né? Sim. Ou seja, mudou porque houve o erro. Então, como agora vai mudar, vai ter erro também, né? Sim. Então, que meio que condiciona toda essa questão. Então, tu imagina o Daronco... Mas o Daronco não tem o perfil de se sentir pressionado, pelo menos na minha... Mas vamos lá, eu acho que o importante é ir para o campo aí. O Grêmio vai, com retrospecto, inclusive, sob o comando do Renato, o Grêmio sempre... Não tem facilidade, mas o Grêmio sempre, né, consegue resultados positivos. O Caxias já incomoda mais, vide-se esse ano aí, né, as vitórias que o Caxias teve, inclusive a decisão do grupo, foi campeão no primeiro turno, decisão do Campeonato Gaúcho. Né. O Renato aí, todos esses anos, é retrospecto aí, 5 goleadas desde que ele assumiu o jogo com o Juventude, todos os jogos com Juventude e sem sofrer gol com o Juventude. Talvez eu acho que o Juventude pode estar mais preocupado com esse retrospecto aí do que questão de arbitragem, né? Mas, Raul, como é que dá para projetar o Renato que popou aí tantos jogadores, foi com um time aí, não era nem alternativa, era um time reserva, né? Depois aí se obrigou aí a botar o PP, enfim, perdia o jogo e virou, para popar o time para esse jogo de quinta-feira, na realidade, aí, né? Não sei se já saiu no bid aí, o Diego Churin já saiu no bid? Acho que não. Mas teria até, acho que hoje, são 48 horas. Né? Vai dar tempo. São 48 horas, a gente depois tem uma entrevista dele. Mas o que dá para dizer desse jogo? Tem esse retrospecto. Falando aí um pouquinho do Renato, o China que fala, né? Que tem gente que nasce com aquele negócio para a lua, né? O Renato nasceu com aquele negócio, umas 5, 6 luas, né?
porque tem sorte, né? Porque era um jogo que ele ia sair muito malhado pelo torcedor, criticado pela imprensa, e aí dá o resultado positivo. Então, isso não é de agora, né? O Renato sempre teve essas coisas assim que chamam a atenção. Agora, o jogo, Cadu, a história do Grêmio e Juventude o retrospecto é melhor para o Grêmio, né? Então a gente sabe disso. Então eu acredito que é poupar jogador. Porque o Grêmio está priorizando as Copas mesmo? O Grêmio está priorizando as Copas mesmo? Significa que o Grêmio está priorizando as Copas? Sim, está priorizando pela escalação. E deixando de lado o Campeonato Brasileiro? Pela escalação. Mas só que no início da competição, e até já... Mas não é isso que o Renato disse. Nem o Renato, nem o presidente. Não, eles foram categóricos, ou seja, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, porque na gestão deles, do presidente Romildo e o Renato como técnico, ou seja, eles têm o título de Copa do Brasil e o título de Libertadores. O que eles, segundo eles, falta exatamente o título do Campeonato Brasileiro. Olha, eu quero estão mudando agora. Vou te dar um exemplo bem grosso aqui. Eu quero que o meu time entre em campo descansado no próximo jogo no Rio de Janeiro, mas vocês vão de ônibus. Eu quero que o meu time vá para o Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo, mas vocês vão de ônibus. Mas descansado. Mas não tem. A escalação é o que traduz o que tu quer. Não tem essa, eu quero. Claro que, óbvio, né, que vão querer que os atletas, mesmo reserva, ganhem. É óbvio isso. Né? O Lulante até. Não tem que nem ter dúvidas sobre isso. Não existe agora, o resultado contrário. A priorização, ela traduz daqueles que tu escala, não do que tu diz que né? Aliás, tu diz o que tu quiser, mas as pessoas assimilarem como verdade não nos permite. O que o Grêmio tem que fazer agora, o jogo contra o Juventude, é jogar o seu grande jogo. Goleada e sobrar. Mais sobrar uma, time. então, vai botar no Não, sobrar time. Porque se tu popou, né, com a convicção que os jogadores estariam inteiros e dariam tudo e mais um pouco no próximo jogo, beleza, só que fechou o teu projeto. O Juventude tem mostrado aí, olha, um futebol interessante na Série B, está aí buscando vaga, subir para a Série A, né? Não, mas tem que ser respeitado. Com um técnico aí que está... O Pintado, um jogo de intensidade, de muita garra, né? De muita entrega nos jogos. Mas ele tem o Grêmio, talvez o Grêmio vai com a força máxima. Talvez o Renato até visualizando isso, né? Óbvio. Até porque o Grêmio não é mais aquele. O Grêmio está com as suas dificuldades, né? Talvez até visualizando que possa encontrar dificuldades em relação a esse jogo contra o... Né? Essa história de jogar o segundo lá, sem estar, não tem nada, também não significa nada. Mas é fazer o resultado do primeiro jogo, né? Fazer o resultado no primeiro jogo é que... Mas é o que a gente acredita, né? Assim, ó, a escalação do jogo do Grêmio anterior, né? Onde escalam todos os reservas. Né? E com a projeção que no próximo, contra o Juventude, vão estar os titulares. Né? Por isso que eu te perguntei, porque está caracterizando daqui um pouco que o Renato realmente está abrindo mão. Eu vou acreditar que o Grêmio vai sobrar nesse jogo. Ponto. Claro, tem que respeitar o adversário, aquela coisa toda. Não dá para garantir que é isso? Não. O resultado do futebol tu não garante. Mas eu acredito nisso. Eu acredito mais é que ele fez isso pelo risco de ser 2 mata-mata. Pelo fato de ser jogo de ida e volta e eliminatório. E os pontos corridos, por mais que o Grêmio estivesse ali numa região que não é muito interessante, até em alguns momentos ficando numa pontuação próxima da zona de rebaixamento, que não é um lugar do Grêmio. Não, e a pressão até diminuiu, porque o Grêmio... Mesmo jogando mal não é o lugar do Grêmio. O Grêmio, se for mal, invariavelmente vai ficar no limbo da Sul-Americana. Foi esse jogo, o Grêmio foi mal. Ganhou e já está pertinho do... Ele foi extremamente criticado pela estratégia de levar um time reserva para lá. O que amenizou foi o fato de ter virado o jogo. Virado o jogo, ter saído de lá com uma vitória. Senão vinha para esse jogo com uma baita de uma pressão. O que eu vejo de problema na estratégia é o exagero no poupar jogadores, quando tu tem 5 substituições. Né? Aí é aquilo que eu digo, a gente não tem informação sabe, do assim, que pode levar. Eu vou confessar aqui, como torcedor, como um sujeito que já viveu o futebol dentro de campo, eu compreendo as decisões do Renato, entendo, né, como dirigente, claro.
Entendo, como conselheiro, entendo. Ele Como tem as suas torcedor, razões, claro que como tem as suas torcedor, razões. me dá o direito de eu não querer nem ver o jogo. Porque aquele jogo ali não tinha vontade nenhuma ninguém- de ficar assistindo. onde ver. Ninguém Não vai. tinha o que ver. Tu não vai fazer Não isso, que eu tinha tenho nem sempre onde dito. ver. O Renato não vai fazer isso para se prejudicar, né? Não, óbvio, Porque não. ele Claro, está lá, claro. ele está vendo, está sem necessidade. Isso não é uma decisão só dele. Isso, tu sabe, é uma decisão com a comissão técnica, com a direção. Não é assim, não. É, Eu eu vou vejo que- papai, vou é, eu papai. vejo Tu que vai Não é assistir isso. um jogo desse. Do primeiro tempo já dá, vou ver um filme, vou ver outra coisa. Isso aí não é um espetáculo. Né? Não é um... E o que o torcedor quer ver é um bom jogo de futebol. O cara que gosta de futebol quer ver. Mas quer ver são jogada, nesses quer jogos, ver... até porque existe, né, na torcida, né, uma vontade de voltar a ver o Grêmio jogar Jogando, como jogava. claro, jogar. Até né? com esse mesmo grupo, né? Com esse mesmo grupo, com praticamente, algumas variações aí, mas ver aquele Grêmio que encantou a sua maneira de jogar não vai e a conseguir sua ver objetivo. hoje. Não, Mas não é eu o também mesmo acho. grupo. É que tu tá Não, mal. mesmo grupo... Tu fica mal acostumado, né? Mas Sim, agora eu quero o ver... Grêmio- é Mas tem espetáculo. reforço O Grêmio chegando, onde chegou? tá tomando duas providências importantes, as duas contratações fundamentais. Ah, tomara que... E tem que fazer a leitura do entre jogo. rápido. Já que foi com os reservas, o Ferreirinha tem que jogar, né? Não, Agora Ferreirinha. tá pedindo Bom, passagem mas pra isso jogar. também é uma coisa estranha. O Grêmio teve aquela novela para renovar com o Ferreirinha, né? O jogador que fez de tudo, pô, até buscou seus direitos federativos, foi para a justiça, enfim, o Grêmio acabou acertando. bate-boca público. Aí depois o jogador acaba renovando acertando, e não é utilizado. E nas duas oportunidades que ele teve, contra o Palmeiras, ele salvou o Grêmio de uma derrota contra o Palmeiras, entrando no final da partida, e agora também, pô, reserva do reserva. E acabou entrando no segundo tempo dessa vitória. Mas falando em reforços, onde chegou, foi apresentado, né? Agora são os Diegos, o Diego Churin, né? E o Diego Souza disputando aí a posição de camisa 9. E o Renato sempre se falou que o Renato não gosta muito de técnico, embora tenha sido, e segundo, né, a direção que foi uma indicação do Renato, e não ia deixar de ser, né? Ninguém ia contratar se não fosse indicação do Renato. E ele sempre foi contra a contratação de estrangeiro, talvez as dificuldades que está tendo aí contra contratações aí de jogadores brasileiros, o Diego Churin, e ele sempre foi a contratação de estrangeiros também pela uma questão de adaptação, né? Ele entende que é um período, um tempo necessário para o jogador se adaptar ao futebol brasileiro. Então o Diego Churin fala exatamente sobre isso, sobre a questão de adaptação ao futebol brasileiro. Bueno, he estado en dos países diferentes y la adaptación no me ha costado. Ojalá que esta no sea la excepción. Tratar de adaptarme lo más rápido posible al fútbol, a mis compañeros, a la idea que quiere Renato. Ojalá poder estar lo antes posible dentro del campo de juego y nada, demostrar lo que puedo dar. Sí, he luchado mucho por estar acá. La vengo peleando hace mucho tiempo, de diferentes maneras, en diferentes lugares. Recién lo comentaba acá con gente de gremio que, bueno, hace 7 años tuve que irme de Argentina a buscar una oportunidad a Chile donde no encontraba una continuidad futbolística y, bueno, a partir de ahí mi carrera ha sido en alza. Creo que nada, estar aquí es mucho mérito a un sacrificio y obviamente conlleva una responsabilidad vestir esta camiseta, ojalá poder sobrellevarla de la mejor manera. O Caco ficou impressionado, que ele é alto, forte, hein, velho? Forte. Te impressionou, Caco? Impressionou a postura física, impressionante. Mas o homem é gigante Em posição física, ele vai... O cara é mais forte e maior que o Diego Souza. Não. E é goleador, Não, né? informações que se tem, é vinda lá inclusive, né, ele é um argentino, mas no Cerro Porteño que ele se destacou. Tem 8 E gols em 20 jogos na temporada. Quem conhece, cara, relaciona muito ele ao estilo Jardel. E o que o Renato gosta, né? O Renato gosta de ser esse centroavante mais preso dentro da área. O caso do Jael até se questionou muito o futebol dele na época, mas ele acabou depois sendo um jogador importante, né? Então, Mas toda vez que o Diego Souza não estava, ou chegou a ficar machucado, teve uma lesão, até voltou cedo por ser um cara forte. Quem era o reserva? Não tinha um cara para reserva. Agora até vão disputar a posição. Podendo jogar junto, dependendo do esquema. Eu já estou pensando quem é que vai cruzar para ele.
Essa é que é a... Por isso que pergunta, cresce a importância de ter o PP de um lado e talvez o Ferreirinha do outro. É verdade, é verdade. E aí tu porque ganha o Cortez, né, não tem... Não é a característica dele. E outra, como o meio tá mais, os 3 volantes dão mais consistência enquanto não vem o meia, tu pode botar os laterais mais ofensivos e não essa do Renato, um mais ofensivo. Sim, Não, bota os dois mais ofensivos, né? Pô, mas vamos ter que acertar esse meio Mas campo. eles marcam também, não, eles são laterais que marcam. O fato de ser ofensivo não quer dizer que não volte e não marca. Ele não tem a característica, mas marca. Mas é que tu tem na zaga daí o Jeromel e o Kahneman. Agora que tu tem o Jeromel e o Kahneman na zaga, tu pode soltar mais os laterais, soltar mais os 2 caras de flanco, porque o PP também volta para marcar, o Ferreirinha também vai saber marcar. E aí tu tem os volantes no meio, trio de volantes, os laterais soltos, os pontas soltos e 2 centroavantes, e aí eles vão disputar a posição. Podendo jogar junto também, fincado em algum jogo final, tira até alguém do meio campo, bota mais atacante para quando for um adversário, eu vejo como importante. Raul, quem está te mandando um abraço aqui, Alexandre Algeri, teu colega de conselho. Sim, foi grande amigo meu também. Vice-presidente de esportes da Sojipa. Isso, exatamente, muitos anos. Um abração. Inclusive, ontem estava recomendando a entrevista do Kudê para outros, para o Seisei, o pessoal do judô, para se inspirar em outros profissionais de outros esportes. Isso é muito importante. Como um cara líder e algumas dicas que o Kudê estava dando ontem numa entrevista no Sport TV. Foi no Sport TV, foi uma bela entrevista, ele, o Muricy. Ontem mudou o nome do programa, foi Muy Amigos. Muy Amigos. Não bem amigos. Mas é que essa questão de disputar a posição, e evidentemente que a princípio ele veio para a titularidade, né, em relação ao Diego Souza. Mas o Juninho fala exatamente, se o Caco falou nessa... Eu acho que vai ter espaço aí, até para questão de poupar, vai depender de jogo para cada um, talvez até daqui um pouco a necessidade, os 2 possam jogar junto, enfim. Mas ele falou também sobre a concorrência aí com o Diego Souza e a disputa agora dos Diegos, né? São 2 Diegos pela posição de centroavante. Vengo sí, es mayor desafío para mi carrera, desde que vengo de un club grande a otro club también grande. Sé que Diego es el delantero, el goleador del equipo. Yo solo vengo a colaborar, a tratar de ayudar a que el equipo gane partidos, de que el equipo esté en lo más alto en todos los campeonatos, en que sea tratar de colaborar para dar lo mejor de mí y lo mejor del equipo. Pois é, a questão tem sofrido muita crítica. Eu realmente não conheço o jogador, não sei se vocês conhecem, né? Mas tem sofrido crítica que o Grêmio tem trazido jogadores já de muita idade, é mais um. Esse é um jogador de 30 anos, presta a comentar. Eu não tenho esse preconceito aí, né? Eu não tenho esse preconceito. Eu também não. O jogador sendo bom, o mercado ele oferece os jogadores com idade mais reduzida com valores que não chegam no nosso tamanho aqui, né? Os clubes brasileiros não têm condição de fazer essas transações ainda. Eles tentam, mas não sai fora. Tu não consegue comprar do Brasil jogador mais jovem, né? Das equipes fracas aí, da segunda divisão, terceira divisão, tu não consegue. Você vai buscar um guri lá de 20 e poucos anos que está se destacando, já é um valor, vai lá para cima e tu já não traz. Então, daí a opção são esses de 30. Bom, é o que tem, né? Tem jogador tem jogador que de tanta qualidade, jovem, que nem por exemplo, na dupla Grenal, que nem o Grenal jogou. Um exemplo é o Alexandre Pato. Sim, jogou um monte de Grenal de base e não jogou o Grenal principal. Muito, o Grêmio já tem nesse tempo aí também, de jogador que não chega a conquistar o título. Não sei se jogou o Grenal, não jogou? Né? Não jogou no profissional. Ele não fez um jogo no profissional. Eu achei que tinha jogado no time de transição uma vez, nem isso. Então é a alternativa que o dirigente tem que trazer, tem que jogar para o seu técnico opções. Tem que chegar e conseguir se adaptar o mais rápido possível e dar o retorno que é o que espera. O clube se o cara é bom, ele se adapta e essas coisas. Essa questão de adaptação. É que nem o garoto que sobe profissional. Se é bom, ele vai jogar e não tem essa de tem que ir botando aos poucos. Se é bom, vai jogando aos muitos, não aos poucos, né? Porque aos poucos, daqui a pouco, nem joga. O Grêmio está aí nessa expectativa aí, em relação agora ao Gaston Ramírez, né, o Caco?
Isso. Junto à Sampdoria, que o jogo está ficando sem contrato, enfim. Mas houve uma pedida aí de 5 milhões de euros, isso aí meio que assustou o Grêmio, né? Então o Grêmio está tentando. E esse é o camisa 10, esse é o jogador que o Renato gosta. logo Aquele, ele vai camisa, ficar de graça, aquele que né? bota o pé em cima da bola e tal. É o camisa 10 que hoje é em extinção aí, né? Que é um uruguaio, já. Esse é o Uruguai, teve seleção uruguaia já, né? A expectativa do Grêmio é que consiga, já que o grande nome do Grêmio, que é o Jean-Pierre, que tem essas características, mas está nessa situação, sempre lesionado, enfim, joga. Uns dias que existe até um certo beicinho do Renato com ele, mas há quanto tempo que ele não realmente ele joga, sempre tem um problema, volta, agora daí fica mais não tempo é a parado. culpa do Renato, né? É. É culpa. Bom, mas vamos falar um pouquinho do Internacional, né? Vamos falar do Internacional, porque o Internacional amanhã começa aí a sua briga aí, o Internacional que bateu na porta o ano passado, né? Em relação aí a... Perdeu em casa, o Atlético Paranaense, né? E num jogo apático, né? Um jogo completamente... Agora tem essa campanha, o Heitor, né? O Heitor falou em relação a isso aí, que perdeu a oportunidade, mas que o Inter esse ano vai querer tentar de novo chegar a uma final. O Heitor, lateral agora, titular do Internacional, falou a respeito disso. Acho que a gente mostrou o que a gente quer no campeonato, né? É um jogo muito difícil contra o Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil, né? Então a gente conseguiu fazer o nosso jogo, impor o nosso ritmo, principalmente no primeiro tempo. E acho que a gente conseguiu o respeito também, né, de todo mundo, que era o que a gente queria. Acho que a gente, como eu falei, mostrou pro que veio e o campeonato é longo, a gente tem 20 rodadas ainda pela frente para conquistar esse título que é tão sonhado por nós e pelo clube. Agora a gente muda a chave, né? Um campeonato que ano passado a gente chegou na final, esse ano também a gente quer isso, quer chegar na final, quer ser campeão, quer botar o nosso nome na história do clube. Então a gente tem que estar preparado para isso. Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente sabe do nosso potencial e tem tudo para fazer um grande jogo. O Inter, ao contrário do Grêmio, tem esse jogo fora, né? O Atlético Goianiense, agora com a saída do técnico, foi para o Corinthians, que assumiu Mancini. o Mancini, né? É um time que vinha bem encaixado, vinha apresentando. O Internacional venceu aqui no Campeonato Brasileiro, foi 3-0, né? Foi 3-0. 3-0, né? 3-0. É uma outra situação. Chegou a sofrer 1 ou 2 gols anulados, uma coisa assim. No Teve primeiro uma tempo pressão, teve uma chato o pressão. primeiro tempo, Ganhou no segundo tempo. No primeiro tempo teve uma pressão um time forte chato, sim do assim, não é um Atlético. time tão Mas fácil. ainda era com o Wagner Mancini. Agora está no Corinthians, que o Corinthians será o adversário do Inter no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Wagner Mancini está no caminho do Inter, não tem como escapar do Wagner. Saiu por um lado, mas chegou pelo outro. chegou, Não tem jeito. vai ele enfrentar o Inter. Tá assim, Ô, Cadu, deixa eu contar só uma curiosidade rápida aqui. Falando em camisa 10 com o Grêmio atrás, né? Sabe que eu também recebo um monte de sugestões para o Grêmio. Óbvio que acabo conversando com outro amigo, mas nem passo para o Grêmio, porque tem lá olheiros, tem o pessoal que pesquisa. Departamento que trabalha. Tem departamento de análise. Mas a curiosidade foi uma indicação aqui de um amigo. É um árabe, Omar Abdul Han. É um meia esquerda, daí ele me manda uma série de jogadas do tempo dos vídeos, atleta. é que eles mandam vídeos. Não, ele tem 30 anos e só jogadas de meia mas esquerda o vídeo é que mesmo. E ele insiste que eu passe isso para a direção do Grêmio, né? Mas hoje não tem mais questão do vídeo. Antigamente mostrava o vídeo, só selecionava os melhores momentos. Não, mas é Hoje jogador que joga lá nos... Mas o Internacional está enfrentando Tinha o aí. Jajá, aquele do Inter, cheio dos vídeos. O Internacional está enfrentando muitas lesões, aí tem se discutido em relação a isso. A gente tem um quadrinho aí, né, dos 3 jogadores, que eram 3 jogadores titulares do Internacional, começou lá. E lesões Mas graves, tirar, né? Não, em todas questões, lesões de joelho, joelho, né? Todos de joelho, né? São, de ligamento, né? Lá começou com o Guerreiro, cruzado, né? Depois o Saraiva, ligamento cruzado no direito, agora o Bosquilha. Olha só, né? A coincidência, os 3 ligamentos cruzados e no joelho direito. Né? E perdeu em todos. O Bosquilha já estava fora, aí foi no treinamento, hoje está fora em relação a uma lesão muscular que tinha. Ou seja, mas 3 jogadores que eram importantes. Sim. O Inter já tem, que nem o Cudê, já tem um grupo curto, né? E ainda o fato de ser no joelho direito é que é a coincidência. O que não é coincidência é que tem acontecido isso não só no Inter, no mundo todo, com essa parada da pandemia. Muitos jogadores ficam com um pouco de falta de atrofia muscular, queira ou não. Até eu acho que foi o Raul que falou isso aqui, que o jogador fica, ele recupera rápido o preparo físico, né? O jogador tem isso.
E diferente de nós, que não somos atletas, se a gente parar um mês e querer jogar uma bola de novo, a gente cai no chão, desmaia. Bom, o Rodrigo Moledo hoje está fora. Mas a musculatura não o acontece O Rodrigo Moledo já, com desconforto muscular, nem viajou. A delegação já está lá, nem viajou. Porque o Inter, depois de Goiânia, vai direto para São Paulo, porque tem esse jogo com o Corinthians no sábado. Mas o que acontece? Porque eu tive a experiência dessa lesão. Eu tive ligamento cruzado. Mas não foi jogando, né? Não, foi jogando futebol. Mas o que Foi acontece? nadando, foi nadando. Não, foi a musculatura compareceu, cara. Não, a musculatura, não. Eu pisei na bola e um colega bateu e aí a musculatura não está firme. E aí não segura o joelho e o ligamento vai e rompe. O que acontece? A intensidade do jogo, com esse monte de gramado, e a musculatura frágil, não vai acontecer só no Inter, vai acontecer essa em vários questão clubes. de Popa, o Internacional teve esse jogo desgastante, viajou com a semana, mas os principais jogadores não têm ainda escalação definida ainda. O caso do Edenilson, vão ser avaliados amanhã, o Edenilson, o Patrick e o Thiago Galhardo. São os 3 jogadores principais hoje do time internacional. Sem dúvida. Né? O que, pelo que se indica, algum deles vai ser poupado. O Internacional, ao contrário do primeiro jogo, não comparando os 2 jogos, né? Mas ao contrário do Grêmio, que já jogando em casa busca o resultado para definir a participação, o Internacional amanhã, né? Um Atlético Goianiense que eu conheço bem o espírito do clube do Atlético Goianiense, o presidente Adson Batista é um grande amigo, e ele sempre me diz que o time dele tem que ter sangue nos olhos, ele dizia para nós, sempre isso. Não, meu time tem que entrar em campo com sangue nos olhos, senão não adianta e tal. Então, assim, esse é o jogo que o Internacional vai enfrentar, né? Uma, pelo aspecto do Atlético Goianiense ter essa característica, outra, que para os clubes, mesmo o Atlético hoje está jogando a Série A, a questão do dinheiro é extremamente importante, né? Muito, resolve muitos problemas dos clubes que vêm de uma Série B e ascendem numa Série A, mesmo com um faturamento bem superior, né? Mas o Atlético tenho certeza que vai implementar um jogo de dificuldades para o Internacional. Então, acho que o Internacional amanhã, realmente, talvez esses jogadores que são de muita importância para um jogo no sábado contra o Corinthians, que fala sobre manutenção de liderança, é muito mais importante, né, ou decisivo no sábado do que propriamente amanhã. Não pode perder o jogo. Amanhã esses 3 jogadores são os mais decisivos. Exatamente. Os mais importantes. Quem Patrick, joga fora, Edenilson e Thiago Galhardo. São os mais importantes. Pelo que carregam o time. Pelo que está se demonstrando, hoje. não vão os 3 para o jogo. Não vão os 3 para o jogo. Bom, o Internacional está o Potker aí, o Cruzeiro está... Indicação do Filipão, né? Que quer o Potker. Torcedor colorado quer ver o Potker longe do Beira-Rio. O Filipão está querendo ele no Cruzeiro. Só que o Inter está tirando proveito dessa possível negociação e o Inter precisa de um meia agora, com a perda do Bosquila, né? O Internacional está querendo botar na negociação, nessa troca, o Maurício, que é um menino de 19 anos, que é uma das promessas. É bom jogador. Né? Mas aí o Cruzeiro também não está querendo abrir mão dessa promessa, está querendo uma questão financeira. A direção do Inter que não tem como financeiramente a situação hoje é manter e conseguir pagar os salários em dias até o final dessa gestão. Gestão que termina em dezembro, né? O Internacional tem suas eleições em 15, mas os campeonatos só pós a nova diretoria. E o Internacional, e esse jogador, inclusive, ele já foi convocado até para a seleção sub-20. Jogador de seleção brasileira. Para o Cruzeiro, se for por empréstimo uma troca, para o Cruzeiro, o Potker resolve o problema do Filipão que ele quer e esse perfil para a Série B é importante. Exatamente, o Potker na Série B tudo é jogador ele foi o último Internacional aqui. E o garoto vai virar vitrine na Série A pelo Internacional. Não, mas a questão os clubes na Série B, o que eles mais procuram, que a gente descobriu, é alguém que carregue todo mundo, entendeu? É aquele que carrega, né? Aquele cara que é o desafogo dos jogos, né? Então, assim, o Potker numa Série B vai fazer uma diferença enorme. Eu vi um jogo do Cruzeiro agora, esse final de semana, e realmente empatou empatou e o Sassá, que seria o jogador, né, do plantel do Cruzeiro, que está sem... Mas o Sassá foi dispensado lá do Curitiba, também falando do Curitiba. Mas é o que hoje o Cruzeiro está contando, né? O Cruzeiro achou que poderia ter essa solução. Então o Potker no Cruzeiro, para jogar uma Série B, vai ajudar e muito, né? E o menino é como o Caco falou, o menino vindo para o Internacional ganha visibilidade, oportunidade,
né? E, obviamente, trabalha numa condição de que ele, numa retomada do Cruzeiro, ele seja valorizado ou para jogar no clube ou até mesmo para Agora uma aqui. troca definitiva, daí sim. Aí não, né? Um garoto jovem, promissor, tu vai trocar por um jogador mais velho. Aí Ó, quem está na nossa audiência aí, como sempre, o Dr. Cláudio Etzberger. Esse tu conhece bem, né? Conheço bem. Ele está te esperando lá, Raul. Eu vou ter que ir. Tá te esperando lá. O Dr. Cláudio Etzberger é uma da placa otimizadora, né, que ele traz. Ele presta aí serviço a jogadores do futebol brasileiro, futebol mundial, os brasileiros que estão fora quando vêm ao Brasil, né? Todos. Só conferir as redes sociais aí do Dr. Cláudio Etzberger, principalmente o Instagram, né, que você vai ver o que significa a placa otimizadora. Eu uso, o Caco usa, né? O que te traz de benefício, de postura, qualidade de vida, né? Então, faça isso, dê uma conferida aí, mandar um abraço, né? Dr. Cláudio Etzberger. Nosso 2 toques para Casos Pneus, 60 anos de qualidade. Lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro, a troca de pneus também, né? O seu pneu está ficando careca, desgastado. Então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro, troca de pneus, e outros serviços também que lhe oferece a Casa Pneus. Avenida Ceará, 1055. Nesse momento, até para a sua segurança, tranquilidade, ganhar tempo, agende a sua ida até a Casa Pneus. Está aí o telefone 51, código de área 3342-4245. Nossos 2 toques também para a Defensor Assessoria Jurídica. Olha, há mais de 20 anos vem atuando na área trabalhista. Horas extras, salubridade, periculosidade, diferença de salário, estabilidade, equiparação salarial, dano moral, parcelas rescisórias. Confira o site da Defensor Assessoria Jurídica, www.defensorrs.com.br. E você resolve aí os seus problemas trabalhistas. Ligação, consulta gratuita. Né? Então ligue, está aí o telefone, ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, ou ligue, o telefone está aí, 51, código de área 982 40 30 24. 982 40 30 24. Olha só, faça o seu teste de Covid na H-Farma. H-Farma da Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, por uma pessoa por R$150. Aí se for mais de uma ou duas, né, mais de 2 ou 3 pessoas, aí cai para R$130. Então, agende o seu exame pelo telefone 51, código de área 30 30 055, 30 30 0055. E pelos protocolos aí, em 15 minutos você já tem o resultado. Teste rápido, detecta aí anticorpos. Então, Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, né, junto ao posto. E aí, repetindo, então você agenda a sua ida para fazer o seu exame de Covid. 51, código de área 30 30 0055. Grande abraço ao Fernando lá da H-Farma, o Fernando que está engajado aí no grupo, né, Camisa Colorada, que pertence à chapa que busca, né, eleição para o Conselho Deliberativo do Internacional no dia 15 de dezembro. Nossos 2 toques também para a Ferragem Lampião. Olha, a Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Você tem tudo em material de construção, mas também uma grande variedade de lâmpadas, luminárias, refletores, lâmpadas LEDs, tudo isso que você tem na Ferragem Lampião. Lá, o endereço está aí, o atendimento VIP da toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, ou você utiliza o teleentregas, né? Deu um problema no seu condomínio, na sua empresa, aonde for, você tem o teleentregas aí à sua disposição, os telefones estão aí para você também. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então isso diz bem, diz tudo que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, está sempre lhe proporcionando produtos novos. Então, cadastre suas chaves Pix, agora mesmo, pelo aplicativo do Banrisul Digital, que é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha só, continua aqui aquela nossa promoção espetacular lá da Gráfica Clique Impresso, essa promoção exclusiva aqui para o nosso 2 toques, né? Os 3 lindos quadros aí que você já vai ver, está vendo na sua tela, formato 60 por 90, por apenas R$119. Ó. E é só você, o pessoal do interior, é só você entrar em contato aí através do WhatsApp 51, código de área 996 78 15 28, o pessoal de Porto Alegre, pessoal também de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, pelo WhatsApp ou direto
lá na loja que fica na Avenida Nilo Peçanha, 2469. Se falar que assistiu aqui no nosso Dois Toques, leva mais um descontinho aí. Então não perca, né, essa barbada aí da Clique Impresso, a sua gráfica Um Clique, que pertence ao grupo Impressor. Rápido intervalo, voltamos seguidinho dando sequência ao nosso Dois Toques.